você vai acompanhar Agro em Destaque. Ou uma esperança, uma luz no final do túnel para os produtores pequenos, os médios e também os grandes, que estão enfrentando endividamento, ou seja, prejuízos por causa da queda da demanda, por causa desse baque terrível causado pelo coronavírus, né, pela pandemia, e aí o campo ficou como se diz, com a brocha na mão, com muito endividamento. Mas a gente tem a satisfação de dizer para vocês que nós estamos a caminho da solução, uma solução muito prática que serve também para as dívidas bancárias, as dívidas públicas, como também para as dívidas particulares. Quem nos traz essa informação, direto de São Borja, no Rio Grande do Sul, é o senador Luiz Carlos Reisen, a quem a gente cumprimenta. Senador Luiz Carlos, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Bom dia, João Batista, bom dia aos nossos telespectadores, internautas do Notícias Agrícolas. Com relação à estiagem, à seca do Rio Grande do Sul e ainda continuando com a enchente que nós tivemos no ano passado. Nós sofremos bastante, o arroz primeiro, com as enchentes do ano passado, que deram sequência à seca desse ano. Então nós estamos buscando alternativas, junto com as nossas entidades de classe, a Farsul, a FETAG, a Federarroz, a FECOAGRO, a Associação das Cerealistas do Rio Grande do Sul, né, buscando junto à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e junto ao Ministério da Economia, junto aos bancos, Banco do Brasil, Banco Central, BNDES, e também aos bancos particulares e bancos de fábrica, buscando saídas para esse momento difícil que essa parte da agricultura está sofrendo. O resto do Brasil só tem coronavírus, mas nós, do Rio Grande do Sul, começamos com enchente o ano passado, seca esse ano, e agora o coronavírus em cima da enchente e da seca. Por isso, esse encaminhamento que as entidades fizeram, nós estamos juntos com a ministra Tereza Cristina, já temos algumas soluções. Especificamente, por exemplo, nós temos a questão dos médios e grandes produtores que financiaram boa parte da sua lavoura junto ao Banco do Brasil e junto ao Sicredi. Tanto o Banco do Brasil como o Sicredi já facilitou os laudos dos agrônomos que estão fazendo as vistorias, porque não tem agrônomo suficiente nesse momento para atender essa demanda. Portanto, já simplificaram o processo de vistoria e está funcionando. Os pequenos produtores, a Emater do Rio Grande do Sul e o secretário Covatti Filho encaminharam uma proposta e nós ajudamos a trabalhar junto ao Ministério da Agricultura e junto ao Banco Central, e já saiu nessa semana, que foi terça-feira, já uma resolução do Banco Central facilitando também o laudo do Proagro, né? Para o Pronafiano e também para os produtores do Proagro. Então, simplifica para o médico pequeno, para o médico grande, a questão do seguro, tanto do Proagro como do seguro privado para esses produtores. Fora isso, João, nós queremos também como é que fica os custeios que os produtores têm e também os custeios prorrogados. Essa questão nós estamos buscando saídas junto ao governo do presidente Bolsonaro. E ainda temos os investimentos, são investimentos que tem junto aos bancos, e também tem os investimentos junto aos bancos de fábrica, que isso nós estamos buscando saídas também, porque afinal, a perda que nós temos aqui é 14, 15 bilhões de reais, a perda desse ano no Rio Grande do Sul. Isso é dinheiro que não circula no bolso do produtor, não circula no município e muito menos no estado. Então todos perdem, o produtor, o trabalhador das nossas granjas, o município e também o estado deixa de arrecadar nesse momento. A safra é recorde no Brasil, mas no Rio Grande do Sul nós tivemos esse grande revés, a começar pela enchente do ano passado. Muito bem, senador. Vamos dividir os assuntos, né? Como disse o açougueiro, vamos por partes. E nós temos 3 assuntos, mas como eu chamei uma alternativa para todos os produtores, é bom a gente acentuar que foi encontrada uma solução para os produtores gaúchos vitimados pela enchente e agora pela seca, mas que poderá servir a todos os produtores do Brasil. É a solução do endividamento que a gente chama de endividamento particular. Essas dívidas que os produtores têm com a cerealista, têm com as cooperativas, com as revendas de insumos principalmente. E aí, para resolver isso, o senhor, junto com o BNDES, está criando uma linha específica onde a garantia do produtor seria dar uma CPR, e essa CPR seria negociada a juros mais baixos, até mesmo
de uma CDI, não é isso? Essa é a ideia. E ela pode servir, isso eu insisto, ela pode servir aos produtores, tanto do Rio Grande do Sul como de resto a todo o Brasil, que a gente chama de dívidas fora dos bancos, dívidas particulares. Nos explica isso. Nosso competente economista da Farsul, Antônio da Luz, está bolando uma ideia que já começou a discutir com o BNDES, e nesta semana nós fizemos uma tele-reunião, porque hoje tudo é tele-reunião, não tem mais reunião presencial, é mais difícil. Então estava o Montesano e a equipe dele no Rio de Janeiro, alguém em Brasília, estava a ministra Tereza Cristina e a equipe dela em Brasília, eu estava em São Borja, o Antônio estava em Porto Alegre, e assim juntamos a Farsul, a FETAG, a Federarroz, a FECOAGRO, juntamos todas as entidades e discutimos com o presidente Montesano do Banco BNDES. Sim, a linha que está sendo discutida é buscarmos uma CPR entre o produtor e a cooperativa ou a cerealista, por exemplo, e essa CPR ser adquirida pelo BNDES e, com isso, pagar a conta. Como é que funcionou? Nós temos hoje 20% da lavoura do Rio Grande do Sul, de milho e de soja, que foi financiada pelo comércio local. E esse comércio é uma revenda de insumos, é uma cerealista ou é uma cooperativa, que, por sua vez, tomou de uma trade, de uma multinacional, de fertilizante ou de defensivo, ou de uma empresa nacional. Então, essa linha, sim, é que nós estamos buscando. E apresentamos ao presidente Montesano e ele achou interessante a linha. Isso que está sendo trabalhado. Eu tenho o Moacir, da Ecoagro, aí de São Paulo, que já trabalhava comigo esse assunto no ano passado, quando nós estávamos buscando alternativas para os endividados. E o Moacir tem trabalhado junto, foi uma indicação da nossa ministra Tereza Cristina, está junto com o Antônio da Luz, buscando esta saída. E nós estamos agora pegando um exemplo de uma cooperativa, de uma cerealista e de uma revenda de insumos, e apresentando um caso concreto para o BNDES, tentarmos projetar uma nova linha, João Batista, que o custo também é barato. Eu conversava em Cachoeira com empresários há 3 semanas atrás, e o pessoal me dizia, eu tenho uma revenda de insumos, se eu quiser negociar com a Bayer, por exemplo, me cobra 1,5, 1,8 ao mês, e me dá 1 ano, 2 anos de prazo. Nós estamos tratando de uma linha que custa CDI, 200% da CDI. O que é isso? 7,30 ao ano, 7,30 ao ano, com prazo de 7, 8 anos e ainda com carência. Então é importante, nesse momento de crise que o país atravessa, se der certo essa proposta para o Rio Grande do Sul, pode valer para qualquer parte do Brasil. Isso que é a sua pergunta inicial. Sim, pode valer para o Brasil essa proposta que o Antônio está fazendo, que o Moacir está ajudando, pegando uma cerealista, uma cooperativa e uma revenda de insumos do Rio Grande do Sul. E com isso, fazer uma negociação via BNDES. Só para entender, então, eu estou aqui no Mato Dentro, aqui em São Paulo, tenho uma dívida com a cerealista ali, não vou ter uma frustração de safra, não é o caso, mas enfim, que tivesse, mas pelo menos uma renda, caiu a renda, aí eu transformo a minha dívida numa CPR, junto com a cerealista, que vai ser assumida pelo BNDES, e eu teria um prazo, pelo que o senhor me informou antes, para pagar essa dívida de 7 a 8 anos, com um valor de 200% acima do CDI, que está 3,65 hoje, portanto, ele vai ser abaixo de 7,30 ao ano, ou seja, é uma transformação da dívida de um valor bem mais palatável do que no balcão aí, desse exemplo que o senhor deu, desse cerealista aí que está pagando 1,5 por mês. Sim, é isso que nós estamos buscando. E agora, o Antônio, no início da semana que vem, o Antônio e o Moacir vão apresentar essa proposta. Já estão conversando com as nossas cooperativas, com as nossas cerealistas aqui, com as nossas revendas do Rio Grande do Sul, pegando esse modelo e apresentando no início da próxima semana para o BNDES. Nós queremos ver se, no máximo, em 1 mês, nós possamos ter essa posição, essa definição por parte do BNDES com as nossas entidades de classe, capitaneado pelo nosso competente Antônio da Luz. Muito bem, então assim, essa é a primeira informação que serve para todo o país. Estamos indo, como é que o senhor disse, e dando uma esperança para as pessoas que estão muito angustiadas com essas notícias de televisão que o mundo vai acabar daqui a 1 minuto, etc., que não é bem assim, que a vida continua e que nós vamos dizer assim, flexibilizar, alongar essa dívida, entre aspas, particular. Esse é um ponto. E as dívidas públicas de investimento, de custeio com o Banco do Brasil, por exemplo, como é que faz?
já tem uma proposta das entidades que a ministra Tereza já encaminhou para o Ministério da Economia e o Ministério está estudando o que tem custo para o Tesouro e o que não tem custo para o Tesouro. Então, nessa semana, ou mais tardar no início da semana que vem, já temos uma notícia também para o pessoal da estiagem, né, sobre essa questão que deve estar saindo. Nós estamos cobrando uma posição, porque já temos vencimentos, João. Tem vencimentos 15 de março, 15 de abril, o vencimento normal é maio e junho, mas tem já investimentos variados agora no início. Então a gente pede atenção dos bancos de fábrica, por favor, entendam esse lado, houve uma frustração de colheita e por isso nós precisamos dessas prorrogações dos custeios e também dos investimentos. E essa proposta é fazer com que as dívidas que estariam vencendo, começando a vencer agora em março, fiquem para a última parcela com prorrogação de 1 ano? Por exemplo, se o meu contrato, eu comprei um trator da marca John Deere, e esse trator vence em 2024. Então, a parcela de 2020 seria jogada para 2025. Tira a prestação desse ano e joga para frente. Então, é isso que nós estamos buscando. E tem condições, tem situações que precisa, vamos dizer assim, atuar mais fortemente nesse produtor. Então, aí vai ter um prazo maior para pagar o custeio, por exemplo. Então, essa análise entre o que o seguro vai pagar, o que ele colheu e a necessidade dele, fazer uma flexibilização desse recurso do custeio ou também do investimento que está sendo buscado uma forma. Tem alguém que já tem prorrogação, é o caso do arroz. Nós temos 3 prorrogações, 5 anos. Então, esse pessoal tem as prorrogações para compor, tem o custeio desse ano que ele vai pagar, mas tem os investimentos também que tem que acertar. Isso é o caso do arroz, especificamente. Mas no caso da soja, a dívida existe, mas é menor. Então, isso está se buscando essa saída com as entidades e também com a ministra Tereza Cristina, que está ajudando junto ao ministro Paulo Guedes. Só queria confirmar, então, no Ministério da Economia há uma informação que aquilo que não tiver custo para o Tesouro será realmente resolvido rapidamente. O que tiver custo precisa conversar. Aí é uma discussão entre o orçamento da ministra e o orçamento do Paulo Guedes. Então, eles têm que saber de onde é que vai sair o custo do dinheiro, entendeu? É isso que nós estamos buscando nesse momento. Agora, essa agricultura não pode parar, João Batista. É o que está dando sustentação para o Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, esse é um ponto importante que as autoridades econômicas têm que entender isso, certo? Esse agricultor é o que está fazendo esse país andar, essa agricultura. E vocês verão agora, no fim dessa crise, o que vai sobrar? A agricultura ainda vai ser o carro-chefe da nossa economia. É e continuará sendo ainda por muito tempo aquele setor que vai alavancar. Bota semente na terra hoje, daqui a 4, 5 meses você está colhendo. Bota um frango, está tirando um frango a cada 30, 40 dias, um suíno a cada 3 meses, uma dúzia de ovos todo santo dia, o leite sai todos os dias, o soja é 1, 2 colheitas por ano, milho é um lugar 2 colheitas por ano, arroz 1 colheita por ano, isso sempre vai continuar. Então nós temos que, o governo tem que entender isso e tenho certeza que o presidente Bolsonaro é sensível, agora temos que dobrar o ministro Paulo Guedes. Tudo bem. Eu sei que o senhor já está praticamente dentro da sessão virtual do Senado, a gente está tomando o seu tempo, mas eu só preciso desse terceiro esclarecimento que o senhor disse que está sendo simplificado também. As vistorias no campo, seja para pequeno, médio e grande, ou seja, aquela necessidade de se fazer vistoria, laudo técnico, isso será simplificado, senador? Sim. O Banco do Brasil já adotou, o Banco do Brasil e o Sicredi me informaram semana passada que já adotaram esse procedimento aqui no Rio Grande do Sul. E saiu uma resolução essa semana, simplificando também o Proagro e o Pronaf. Bom, enfim, dá para a gente concluir, né, senador, que nós estamos tendo o campo produzindo, temos governo e temos gente trabalhando para facilitar, enfrentar essa quebradeira que vem pela frente aí. Ok. E um recado final, João. Os nossos ativos, eu sou produtor rural, tenho uma propriedade em São Borja, no Rio Grande do Sul, e assim, em cada canto, tu está aí no Mato Dentro, em São Paulo, cada um na sua propriedade, no seu negócio, aqueles que produzem riquezas, nós produzimos comida, alimentos, certo? Você produz serviço, outro produz uma indústria de qualquer coisa, né? Outro tem um comércio, enfim, esses ativos serão valorizados depois dessa crise. A crise é mundial. É muito sério o problema que a humanidade está atravessando. O desemprego em massa. Então, nosso setor é aquele setor que pode dar mais resposta positiva. Então, esse aspecto, as nossas propriedades não queimam, não tem quebra em bolsa.
A bolsa é um problema, os papéis são problemas. Agora, o que é ativos tangíveis, palpáveis, como nós temos, do serviço, da agricultura ou da indústria, isso vai continuar valorizado. Esse é um ponto importante, que nós vamos sair da crise, quem sabe, mais fortes. O pessoal tem que reconhecer o empenho do produtor rural brasileiro, não apenas pelo consumo do Brasil, mas quantos países, mais de 200 países hoje, dependem da agricultura do Brasil. Eu estive com o presidente Bolsonaro e a equipe na Índia e vi a forma que nós somos tratados pelos indianos, porque lá é a segunda população mundial, primeiro é a China. Então, os indianos paparicavam o Brasil. Por que isso? Porque nós seremos o futuro da humanidade, com as terras que nós temos, a água doce que nós temos, o clima que nós temos, e principalmente o nosso produtor rural. A agricultura brasileira é imbatível no mundo. Portanto, o mundo nos valoriza, o mundo nos enxerga. Claro que tem os nossos concorrentes, os franceses, os americanos, propriamente americanos. Tem muita gente que, em função dos subsídios que eles têm lá e nós não temos, né, dos preços baixos, dos custos altos, da carga tributária que nós temos, mesmo assim nós somos competitivos no mundo. Portanto, o mundo nos teme e o mundo sabe que o Brasil será a bola da vez para alimentar a humanidade, boa parte da humanidade. Tá bom. Senador, o senhor está entrando já em votação virtual no Senado, né? Qual é a pauta de hoje? Tem algo que muito próprio aos produtores? Não, é um PLN sobre recursos, para disponibilizar recursos para que o presidente Bolsonaro possa repassar a prefeitos, a estados e aos próprios ministérios que, nesse momento, estão repassando recursos nas diferentes áreas. Então, é um projeto de lei que trata de recursos, da liberação de recursos, que servirá ao presidente e os seus ministros poderem utilizar com os estados e com os municípios. Muito bem. Bom trabalho, bom dia para o senhor, senador. Vamos em frente. Muito obrigado. Um abraço a você, João, e seus internautas. Um abraço a todos vocês. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, essa informação em síntese a medidas práticas e econômicas para se enfrentar as dificuldades que virão, né? Quebradeiras que já vinham acontecendo no Rio Grande do Sul. Nós estávamos todo mundo feliz com a produção, tal, com valor, principalmente o agroexportador, mas os gaúchos sofrendo, tiveram uma enchente no final do ano, inundou tudo e agora veio uma seca, que é o resultado desse fenômeno Laninha, o começo do Laninha. Agora, então, o governo se movimentou para ajudar os produtores gaúchos e encontrou uma fórmula que poderá atingir e enfim, abranger todos os produtores do país, vai se transformar essa dívida particular com cerealistas, com cooperativas, etc., com revendas, numa CPR bancada pelo BNDES a custo mais baixo que o custo do dinheiro de balcão. Essa é a primeira solução, enquanto que a dívida pública de investimentos também está se negociando. Aquilo que não tiver custo para o Tesouro será resolvido, já está sendo resolvido rapidamente, segundo o secretário Boeri lá do Ministério da Economia, e o que tem custo do Tesouro vai ter que sair do orçamento do Ministério da Agricultura, e isso também tem prazo para ser solucionado, e além das definições das facilidades que se terão em termos de vistoria do campo para eliminar entraves e burocracia. É o jeito do Brasil enfrentar a crise no campo, e aí lembrando muito bem o que disse o senador Reis agora, né? O agro é que vai sair por cima, vai segurar o país, vai segurar o mundo, vai alimentar o mundo, e nós vamos sair melhor do que nós entramos nesta crise, eu tenho certeza. Continue conosco, daqui a pouco mais informações aqui no Notícias Agrícolas. Seja o produtor rural mais bem formado do meu país, viva o Brasil e vamos em frente. Até já. Você sabe que o novo agro precisa de tecnologia, gestão e sustentabilidade. Isso é compromisso com o meio ambiente. A partir de agora, aqui na TV UP, você vai acompanhar Agro em Destaque.